Após a derrota por 2-0 para o Boa Esporte, o Paysandu demitiu seu treinador Léo Condé. Ao todo, Léo teve 4 vitórias, 2 empates e 4 derrotas. Nesse vídeo vamos analisar como foi o trabalho do treinador e quais foram suas principais falhas ou erros. Eu peguei como base algumas mensagens e comentários que eu vi na internet dos torcedores do Paysandu e, ao todo, muitos criticaram alguns pontos do Léo. Eu vou analisar eles aqui. Primeiro, a escalação. Reclamaram muito que ele não repetiu o time, que ele sempre mudava ali uma peça ou outra, mas isso não é bem verdade. Pelo menos 9 jogadores ali do Paysandu ele sempre manteve. O Mota, o Tony, o Mikael, o Vitor Oliveira, o Bruno Colasso, manteve ali na Série C. Manteve ali a partir do momento da Série C para frente. O Johnny Douglas, o Nicolas, o Thiago Primão. Além disso, alguns jogadores entravam ali sempre, que pode ser considerado entre esses 9, 10, 11 jogadores que sempre entravam. Paulo Henrique, o Vinícius Leite também. Então, ele sempre manteve uma base ali bem forte, bem sólida do Paysandu. Então, essa questão de repetir formação, ele não repetir formação, isso aí não foi problema e nem seria, porque eu acredito que existem 2 tipos de treinador. Os que chegam, montam uma base e vão ajustando ela, e os que chegam, vão fazendo vários testes e até encontrar um time ideal, e aí sim, a partir daí monta uma base ideal da equipe. Muitos também falaram que ele errou na escalação. Isso é um pouco abrangente demais, então eu vou separar aqui de errar na escalação através da estratégia e errar na escalação pelas peças escolhidas. Eu vi gente reclamando que ele não colocou jogadores bons, insistiu em jogadores que não tinham qualidade boa, jogadores ruins, insistiu em jogadores ruins. Eu não acho isso. Muitos dos comentários foram por causa de William, Paulo Henrique, Jamie, entre essas peças aí. Só que esses jogadores tiveram 4, 5 jogos e isso aí faz parte dos testes. Tentou encontrar a forma ideal ali. O Paulo Henrique teve uma titularidade maior como centroavante do Paysandu, teve um desempenho até melhor em algumas partidas, mas não foi o ideal. Assim como o Jamie, que entrou e não conseguiu agregar muito também. O William é um jogador novo, oscila muito. Quando eu acredito que tentou colocar o William ali para dar um pouco mais de físico, para dar um pouco mais de chegada na área, que o William tem essa característica. Só que ele foi péssimo. Então, a partir do momento que o William não realmente rendeu nada ali contra o Volta Redonda, quando tirou e nem colocou ele mais contra Inter e Boa Esporte. Então, acho que essa questão de insistir em jogadores ruins não foi também uma falha ou um erro que o Condé cometeu. Entra outro ponto agora que ele não conseguiu fazer os contratados renderem. Mas será que os contratados estavam na sua forma ideal para render o ideal? Por exemplo, Thiago Luiz, o Shoa, Pimentinha, eles nem foram titulares tantas vezes. Então eu acredito que essa questão dos contratados renderem é um ponto também tem que ser um pouco mais pensado, porque o Tony chegou jogando bem e conseguiu render ali o esperado, até mais do que o esperado. Então, alguns jogadores chegaram, não estavam em sua forma ideal e não renderam o ideal, que é normal, que é comum. Então, acredito que isso aí também não pode ser colocado na conta do Condé. O que pode ser colocado na conta dele é a forma como ele escalou o time a partir da estratégia. E isso eu vou falar mais à frente. Reclamaram também da formação, que o Paysandu não pode de jeito nenhum jogar no 4-3-3, que não é para o time. Primeiro que jogar no 4-3-3 é relativo. Eu acredito que o Paysandu nem joga no 4-3-3, porque os pontas são mais jogadores que ali de meio de campo, que avançam, do que jogadores que ficam ali mesmo na ponta e recuam tanto. E mesmo se fossem, o futebol é muito fluido. O Paysandu alterna formações durante a partida. Eu vi muita gente criticando que tem que jogar no 4-4-2. E o Paysandu joga no 4-4-2. Se observar bem em alguns momentos da partida, o time se posiciona em 4-4-2. Então isso aí também não acredito que foi uma falha, até porque a formação depende não do número que está ali, depende da característica dos jogadores e das funções que eles vão fazer. Falando das funções, o Mota é um goleiro ali normal, que é mais de reação mesmo, de defender, mas ele ajuda também no jogo com os pés quando necessário, não é uma especialidade dele, mas ele não compromete também. Os laterais são laterais apoiadores, eles ajudam bem ao ataque, mas principalmente quando a bola está no setor. Por exemplo, o lado direito ataca, o lateral daquele lado avança. O lado esquerdo ataca, o lateral daquele lado avança. Então os laterais são apoiadores. Os zagueiros são zagueiros comuns, são basicamente rebatedores, a bola chega e eles mandam para fora, principalmente o Vitor Oliveira. E são zagueiros fortes, lentos e que não têm um passe tão bom, mas mesmo assim eles, em alguns momentos eles são obrigados a construírem. A formação de zaga do Paysandu dá para perceber bem quais são as funções dos jogadores ali. Na dupla de volantes, o Paysandu joga no 4-2-3-1. Acredito que a formação que o time mais usa ali, a formação inicial do Paysandu é o 4-2-3-1. Então joga com 2 volantes. O Johnny Douglas, que é um dos pilares desse time, é um primeiro volante que às vezes ataca,
Então ele alterna ali primeiro e segundo volante. E o outro volante que atua com ele, que já foi o William, já foi o Marcos Antônio, já foi o Thiago Primão, é um segundo volante que defende. Então, enquanto o Johnny Douglas está aqui atrás e avança, esse cara está aqui e recua. Então são jogadores que alternam muito. Então tem essa função ali de conduzir a equipe para o ataque e proteger a defesa. Aí entra meu principal questionamento quanto ao elenco do Paysandu. O Condé chegou para mudar uma forma de jogo reativo, jogo direto do João Brigatti, para um jogo mais ofensivo com posse de bola. Para ter posse de bola tem que ter jogadores que saibam tocar bem a bola. E para controlar isso tem que ter volantes que controlem bem ali, tem que ter meio-campistas que controlem bem. Mas também os volantes têm que saber, têm que ganhar seus duelos físicos, para não ser como o Nonoca praticamente ganhou de todos os jogadores do Paysandu só avançando com o corpo. Os volantes também têm que saber desarmar, volantes e centrais. Pode ser um meio-campista central ali também. Então fica a pergunta, qual jogador do Paysandu ali daquelas funções tem o passe bom, o físico bom, tem uma boa força e tem um bom desarme? Pensa aí rapidinho, qual jogador, pensa nessas três características e olha no elenco do Paysandu, qual jogador tem essas três? Então, vai encontrar jogadores que tem um passe bom e o físico bom, mas o desarme não é tão bom assim. Físico bom também não sei, eu tenho um físico ok, mas o desarme não é tão bom assim. Tem jogadores que tem um desarme bom, a força boa, mas o passe não é tão bom assim, não chega nem a ser ok. Então jogadores com pelo menos duas características boas e uma dessas ok, o Paysandu não tem. Teria com o Anderson Shoa, que tem um passe bom, um desarme bom ali, também um físico ok. Físico eu digo a força, só que ele veio lesionado, ele veio e não conseguiu entrar no time titular. O Thiago Primão tem um passe bom, tem um desarme ok e a força também é ok, então ele não tem características tão ideais assim. Então, para o time do Paysandu funcionar, precisaria de jogadores com essas características. Só que o Condé não encontrou eles no elenco. Encontrou jogadores como o físico bom, o desarme bom e o passe ruim. Por exemplo, o William. Encontrou jogadores com desarme bom, com físico ok e com passe ok. Ok para ruim, como o Johnny Douglas. Então, o jogador ideal para fazer esse time funcionar tão bem assim, o Condé não encontrou. Falando um pouco mais, o Thiago Primão joga mais avançado ali naquela posição avançada. Um meio-campista armador que flutua muito, ele aparece ali atrás dos volantes para pegar a bola, a hora ele avança, cai pelo lado ali de onde está o ataque, então ele é um cara que flutua muito ali. Os pontas, o Nicolas é um cara que infiltra mais na área, um cara que fecha mais, o Vinícius Leite é um cara que abre um pouco mais, e também o Pimentinha entrou muitas vezes nessa função, que aí abriu ainda mais o jogo. Então são características diferentes dos pontos do Paysandu. E o centroavante precisa saber fazer o pivô, precisa ter uma boa troca de passes e precisa finalizar. Só que nenhum dos três centroavantes que o Condé tentou mostraram tanta qualidade na finalização. O Paulo Rangel mostrou qualidade, mas não conseguiu ser regular. O Paulo Henrique não mostrou qualidade, mas em outras ele apareceu bem, como um pivô, uma troca de passe maior. E o Jamie foi ruim demais, foi ruim em todas as funções que deveria fazer. O Condé tentou montar esse time de maior troca de passes, mas encontrou dois problemas muito grandes. Não teve uma dupla ali boa, ideal, para fazer a base da jogada. Não teve volantes e centrais ideais para o time funcionar no seu máximo. E não teve um centroavante que conseguisse entregar o pivô, participar da construção e fazer gol. As duas características, o Paulo Henrique, o Paulo Rangel e o Jamie até conseguiram fazer. O Jamie um pouco mais ou menos. Mas fazer o gol nenhum dos três conseguiu. Foram ruins demais. O Paulo Henrique até deixou uns gols, o Paulo Rangel também, mas nenhum dos três foi o ideal para fazer esse gol. Não tiveram a mesma qualidade que o Nicolas teve, não tiveram a mesma regularidade que, por exemplo, a dupla de zaga, o goleiro e o goleiro tiveram. Então, faltou essa regularidade nessas principais peças da base da jogada e da finalização da jogada. Então, para resumir como foi essa passagem do Condé, ele chegou e viu um elenco montado para ser um jogo direto, que era a ideia do Brigatti, montar o elenco para o jogo direto e aí sim ajustar lá na frente. Só que o Condé, o planejamento com o Brigatti já parou aqui, o Condé pegou aqui e teve que, a partir desse ponto, ver quais eram as deficiências do time e contratar. Ele viu, contratou jogadores ali que poderiam dar um passe melhor, como o Jamie, o Anderson Shoa, por exemplo. Ainda teve o Thiago Luiz, que não foi uma contratação do Condé, mas foi uma contratação do Paysandu que poderia funcionar ao time do Condé. Só que esses três jogadores não estavam em sua forma ideal.
os melhores jogadores do Paysandu, que poderiam fazer o tipo de jogo do Condé funcionar melhor, não estavam em sua forma ideal. Então os jogadores não estavam ideais e a forma de jogo também não ficou ideal. Então acabou sendo um prejuízo para os dois, vamos dizer assim, para os jogadores e para o Condé. Então, e ele agora não teve tempo para usar os jogadores nessa forma ideal. Ele foi demitido agora, então ele não vai encontrar o Thiago Luiz, o Jamie e o Show em condições físicas ideais que podem ter ali para o meio do campeonato. Então, esse assim foi o ciclo do Condé. Desse jeito parece até que eu estou defendendo ele, mas eu vou apontar os erros agora, só não queria que culpassem tudo em cima dele, porque não seria justo com o treinador, até porque existem várias falhas e vários erros, e às vezes nem são só erros, só não são acertos que acontecem, mas eu acho que o Condé errou sim em dois principais pontos. O primeiro, ele não soube trabalhar com o elenco disponível do Paysandu. Elenco disponível é aquelas peças ali que poderia usar. Por exemplo, Pimentinha e Thiago Luiz fazem parte do elenco, mas eles não estavam disponíveis. No lugar deles tinham outros jogadores. O Anderson Show também não estava disponível. Então tinha o William, tinha Johnny Douglas. Então ele não soube trabalhar com essas peças. E por isso a gente encontrou o Paysandu muito ruim em alguns pontos, algumas partidas. A gente encontrou o Paysandu não sabendo o que fazer. E aqui também entra outro ponto, que é a escalação e a estratégia. Eu acredito que algumas escalações dele não correspondiam à estratégia que o time tinha em mente ali. Contra o Boa, foi com o Primão, Thiago Luiz e Marcos Antônio. A tendência era que trocasse mais passes, que se aproximava um time mais disso. Só que a gente não viu, a gente viu o time dando lançamento longo para o Marcos Antônio jogando na ponta esquerda ali. Então acredito que isso faz parte da estratégia do treinador, não só dos jogadores. E para mim o Condé errou nesses principais pontos. O Paysandu nesse momento não teria que estar em uma forma ideal, seria ótimo para o time se tivesse uma forma ideal, mas ela poderia estar ali nos 70%, 60% do ideal para a competição. Só que o time do Condé não conseguiu chegar nesse ponto que esperado, chegou ali nos 40%. Então, para mim, essas duas falhas do Condé foram o que definiram esse desempenho da equipe, que acabaram decidindo os resultados. Tanto que o último jogo dele foi o pior jogo dele, que o time realmente estava desencontrado ali, não sabia o que fazer com a bola. Então acredito que nesses dois pontos ele errou, mas não foi tudo culpa dele ali. Faltou planejamento do Paysandu, faltou um pouco mais do elenco ali, não dos jogadores individuais, mas do elenco, e se funcionar melhor para o estilo de jogo dele, porque o elenco não era montado para isso. E agora eu deixo duas perguntas. Que tipo de treinador o Paysandu vai trazer? Vai trazer um treinador com o estilo do Condé, que vai encontrar os mesmos problemas. Talvez jogadores em melhores condições, mas os mesmos problemas. Ou vai tentar um outro tipo de jogo, um jogo mais reativo, um jogo diferente, que aí sim vai ter que começar tudo de novo que começou no início do ano. Então, para vocês verem, não tem uma opção boa para o Paysandu, tem que escolher a menos ruim. E a outra pergunta que fica esse novo treinador vai ter tempo de botar seu modelo de jogo em prática até chegar à forma ideal? Brigatti acabou saindo no meio ali por outros problemas, mas também não teve esse tempo. Condé não teve esse tempo. Muitos outros treinadores não tiveram esse tempo. Será que o Paysandu vai continuar nesse ciclo aí de demitir enquanto não consegue um desempenho bom rápido? Ou vai apostar em um modelo de jogo que vai entregar algo realmente bom daqui a um tempo? Então é uma sinuca de bico que o Paysandu se encontra, e o Paysandu se colocou nessa sinuca de bico. Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram de verdade, deixa o like. Se não gostaram, deixa o dislike também. Comenta aqui o que vocês acharam da demissão do Condé e quem vocês acham que deveria assumir o Paysandu. Então é isso, espero que vocês tenham gostado realmente. Também não esquece de se inscrever. Se inscreve no canal aqui que é rápido, fácil. Clica no sino também que vocês vão receber notificações. Até a próxima.